E por essa trégua específica, essa trégua que Israel concordou devido à pressão dos Estados Unidos para deixar essa via aberta para os civis fugirem. Mas agora à noite, os bombardeios e os conflitos ao redor dos hospitais, já no centro da cidade de Gaza, continuam, Luciana. Um pouquinho, eu vou conversar agora com a doutora Priscila Caneparo. Ela está acompanhando a gente aqui, eu vou ter que liberar a doutora, mas vou voltar a conversar com o Michel ainda. Doutora, só agora a senhora está conseguindo aparecer na tela, para quem está acompanhando hoje o Brasil Meio-Dia. A gente está desde cedo mostrando então esses bombardeios. E aí, doutora, o Michel me traz a informação agora que ele está abrigado, me traz a informação que as pessoas estão tentando se reunir em hospitais para se preservar, para preservar a vida, e um momento em que eu começo a edição dizendo que os hospitais estão sendo bombardeados, essa é a notícia. E aí, a gente está tentando falar, eu sei que é mais do mesmo, doutora, mas assim, desde sempre a gente está falando sobre como Israel tem dado orientações no sentido de, aparentemente, preservar a vida de civis, mas são orientações contraditórias, porque diz, vão para o sul e bombardeiem o sul. Hospitais não podem ser bombardeados pelo direito internacional, são bombardeados. Como é que a gente pode interpretar essas ações de Israel nesse momento? Bom, é desesperadora a situação, né? É desesperadora, na verdade, porque basicamente a gente tem um cenário em que Israel fez a incursão terrestre pelo norte da faixa de Gaza, pediu para a população ir para o sul, acabou por atacar também algumas localidades dessa regionalidade sul da faixa de Gaza, está atacando o hospital, né? Então, basicamente, o que a gente observa é uma total descontextualização daquilo que Israel está falando, a prática e a retórica. E isso não é apenas eu falando, quem está falando também é o principal aliado de Israel, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por intermédio do seu secretário de Estado, vem pressionando em muito Israel para ser feito pausas humanitárias justamente para que Israel estabeleça o seu papel na sociedade internacional, estabeleça seu prestígio na sociedade internacional. Para a gente ter uma ideia, ontem, efetivamente, a gente teve uma falha de comunicação entre Israel e entre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos declarou que Israel teria concordado com pausas humanitárias de 4 horas. Ontem mesmo, Israel falou que não tinha dito nada em relação a essas pausas humanitárias, né, que ia apenas deixar com que as pessoas fossem para o sul, mas não ia ocorrer pausas humanitárias. E hoje o ministro da Defesa de Israel vem falar que talvez fosse o caso de se fazer 4 horas diuturnamente em relação a pausas humanitárias. Então, a gente tem um problema aí de comunicação e, principalmente, de cenário em que Israel está inserida em relação ao seu prestígio internacional. Isso vai minando a imagem de Israel. Eu volto a reafirmar, Israel sim foi atacada, possui direito à legítima defesa perante o direito internacional, mas o que não pode é ter um ataque desproporcional como está acontecendo. E dentro dessa perspectiva, seu próprio grande aliado, que são os Estados Unidos, está falando, Israel, não dá para continuar assim, porque senão eu não vou ter mais como lhe respaldar dentro de uma retórica internacional. Então é muito complexa, a situação é muito, muito calamitosa e, obviamente, quem acaba repercutindo em termos de perpetração de violação aos direitos humanos são os civis, infelizmente. Obrigada, professora. Eu vou me despedir, então, da professora Priscila Caneparo, que me acompanhou na edição de hoje. E eu prometi, o Michel Gavendo, que agora está em segurança, vai voltar, então, para narrar como é que foi a saída dele desse local de bombardeio ainda há pouco.